Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ive, pedagoga e especialista em neuropsicopedagogia clínica. E você está no EducaJoy, o seu cantinho para aprender, se inspirar e descobrir formas simples de ajudar seu filho a se desenvolver com alegria. Bora lá? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, eu sei que mexe com o coração de muita gente: a alfabetização das crianças. Mas a ideia aqui é justamente o contrário de se preocupar. É a gente descomplicar tudo e mostrar como essa fase pode ser, sim, muito mais leve, divertida e, claro, super eficaz. Sabe aquela sensação quando a gente olha para o lado e parece que o filho da vizinha já está lendo o gibi e o nosso pequeno mal reconhece as letrinhas do nome? Dá um friozinho na barriga, não é verdade? Pois é, mas respira fundo, essa angústia é super comum e a gente vai passar por isso juntas. E essa frase aqui, ela é a primeira coisa que a gente precisa guardar de verdade. A alfabetização não é competição, não tem linha de chegada. Cada criança tem seu próprio ritmo, seu jeitinho de aprender, e o papel mais incrível dessa história toda é o da família, seu guia, o porto seguro dessa aventura. Então, antes de qualquer dica prática, o mais importante é a gente mudar o nosso olhar, sabe? Vamos entender o que realmente significa alfabetizar uma criança hoje em dia. E, spoiler, vai muito, mas muito além de só juntar letrinhas. A Associação Brasileira de Psicopedagogia diz uma coisa muito legal: alfabetizar não é só decorar o B com A faz Bá. É um processo super complexo. Pensa só, envolve o cérebro da criança amadurecendo, as emoções dela se conectando com as palavras e, principalmente, ela entender que aqueles símbolos no papel servem para alguma coisa, servem para se comunicar, para contar uma história, para se conectar com o mundo. E a ciência por trás disso é simplesmente fascinante. O cérebro de uma criança, principalmente ali de 0 a 6 anos, é tipo uma esponjinha, um terreno super fértil. Estudos lá de Harvard mostram que tudo que a criança vive nessa fase, cada música, cada história, cada conversa, está literalmente construindo as conexões do cérebro dela para o resto da vida. É incrível, né? Ok, agora que a gente já ajustou o coração, vamos para a parte prática. E eu diria que se existe um segredo, uma chave de ouro para a alfabetização, é essa aqui. E o melhor de tudo, não precisa de cartilha, não precisa de nada chato, é só brincadeira. O nome parece meio técnico, né? Consciência fonológica, mas a ideia é a coisa mais simples do mundo. É a habilidade de ouvir e brincar com os sons das palavras. Antes de uma criança entender o que é a letra G, ela precisa conseguir ouvir o som G, em gato. Ou seja, a gente primeiro ensina o ouvido a escutar, para depois ensinar o olho a enxergar a letra. Faz todo sentido. E como a gente faz isso? Brincando, dentro do carro, na hora do banho, no supermercado. É só começar. Filho, que outras palavras começam com o mesmo som de bola, bala, banana? Ou então, o que será que rima com avião? Imitar o miado do gatinho, bater palma para cada pedacinho da palavra boneca, isso que parece só uma brincadeira boba, é ouro puro para o cérebro que está se desenvolvendo. Bom, e depois de brincar com os sons, qual é o próximo passo? É dar um sentido para tudo isso. Uma criança só vai ter vontade de aprender a escrever se ela entender para que serve escrever, afinal de contas. A escrita precisa ter um propósito de verdade no mundo dela. E aqui está a grande virada de chave, gente. Em vez de ficar pedindo para a criança copiar 1000 vezes a mesma letra, que tal chamar para ajudar na lista do mercado? Ela desenha uma banana e tenta escrever a letrinha B do lado. Ou que tal escrever um bilhete para a vovó ou criar etiquetas para os brinquedos? Isso dá um motivo, transforma a escrita numa ferramenta super poderosa e não numa obrigação. E por falar em escrita, por favor, valorize cada rabisco. Aqueles desenhos que a gente acha que não são nada, as famosas garatujas, são na verdade a primeira tentativa de escrita da criança. É o comecinho de tudo. Então, em vez de corrigir, a gente chega perto e pergunta:
Nossa, que legal! O que você escreveu aqui para mim? Me conta essa história. Um ambiente que convida à leitura faz toda a diferença. E calma, não precisa transformar a casa numa biblioteca, não. São pequenas coisinhas, pequenas mudanças que já despertam a curiosidade da criança para esse universo das letras de um jeito bem natural. Que tal criar um cantinho da descoberta? É simples, uma cestinha com os livrinhos no chão, na altura da criança, uma caixinha com papel, lápis de cor, giz de cera, sempre à disposição. E, se possível, criar um ritual. Gente, 10 minutinhos de leitura antes de dormir já fazem uma mágica. Essa rotina traz segurança e cria uma conexão afetiva com os livros. E só para dar um norte, algumas ideias divididas por idade. Para os bem pequeninos, de 3 a 4 anos, o foco é reconhecer palavras inteiras, como mamãe num álbum de fotos. De 4 a 5, eles já começam a conectar o som com a letra. Que tal fazer um livrinho da rotina? E ali, com 5, 6 anos, eles já estão juntando as peças. Um diário com desenhos sobre o passeio do fim de semana é uma ideia sensacional. Agora a gente chegou na parte mais importante de todas. Mais do que qualquer método, do que qualquer material caro, o que realmente vai fazer a diferença na alfabetização do seu filho é algo que só quem ama pode oferecer. A criança reconheceu a primeira letra do nome dela? Comemore, faça uma festa. Ela trocou uma letrinha na hora de escrever? Abrace e diga que tá tudo bem, que errar faz parte. E pelo amor de Deus, não compare. Cada criança tem seu tempo. E o mais poderoso de tudo, seja o exemplo. Se a criança vê a gente lendo com prazer, ela vai querer imitar, simples assim. E para ajudar nessa caminhada, vale a pena ficar de olho em 3 armadilhas bem comuns. A primeira, forçar a barra. Se a criança não quer, não insista. Tente de outro jeito ou outra hora. A segunda, transformar em algo chato, uma obrigação. E a terceira, inverter a lógica. A gente primeiro se apaixona por ouvir histórias, para só depois ter vontade de aprender a ler e escrever. Então, vamos resumir nossa conversa de hoje? Primeiro de tudo, o afeto é a base. Segundo, brincar com os sons é a chave secreta. Terceiro, o amor pelos livros vem antes da escrita. Quarto, sem comparações, cada um no seu tempo. E por último, a frase mais importante. Para uma criança, brincar não é o contrário de estudar. Brincar é o jeito que ela estuda. No fim do dia, a alfabetização que realmente funciona, que cria leitores para a vida toda, não está no método da moda ou no material mais caro. Está no colo, no carinho, na paciência e principalmente na alegria de descobrir o mundo das palavras juntos. Eu espero de coração que essa nossa conversa tenha deixado tudo um pouco mais leve e tenha inspirado novas ideias por aí. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras famílias e, claro, ative o sininho para não perder nada. E se quiser saber ainda mais, o artigo completo que inspirou o nosso papo está no nosso site. E eu também vou deixar disponível para download gratuito um infográfico com os pontos principais deste vídeo. É só acessar o nosso blog, EducaJoy. O link está aqui na descrição, combinado? Um abraço virtual e até o próximo vídeo!